Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Chip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. No episódio de hoje, seguimos a jornada pelo livro Tempo de Vida, de David Sinclair. O link para o livro está na descrição. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Essa é, talvez, a pergunta mais fundamental que a humanidade já se fez. Por milênios, a gente simplesmente aceitou o envelhecimento como, um destino, um desgaste natural das nossas peças. Mas e se essa ideia toda estiver errada na sua base? Hoje, a gente vai mergulhar numa teoria que vira esse jogo completamente. Essa metáfora do David Sinclair é simplesmente genial. Pensa bem, a gente não envelhece porque o piano, o nosso corpo, o nosso DNA quebrou. A gente envelhece porque a pianista, que é a nossa biologia, começa a tocar a música errada. A estrutura ainda está lá, intacta, mas a harmonia se perdeu no caminho. E essa diferença, sabe, entre o instrumento e a música, ou se a gente quiser, entre o hardware e o software, é aí que está o segredo de tudo. É essa distinção que começa a nos mostrar o que o envelhecimento realmente é. Então, se prepara porque essa parte é de explodir a cabeça. O nosso DNA, o nosso código genético, ele continua surpreendentemente estável a vida inteira. O problema não está no manual de instruções, mas sim em quem lê esse manual. É o epigenoma, o software que diz para os genes quando ligar e quando desligar, é ele que começa a dar defeito. É o software que se corrompe. Tá, mas como foi que o Sinclair e a equipe dele descobriram isso? Bom, a primeira grande pista veio de um lugar bem inesperado. Não foi em estudos super complexos com humanos, não. Foi num dos organismos mais simples que existem, a levedura de pão. E foi dentro dessas célulazinhas que eles encontraram as heroínas da nossa história, as sirtuínas. Pensa nelas como as guardiãs da juventude celular. O trabalho delas é manter a casa em ordem, garantir que cada gene faça o que tem que fazer na hora certa. Elas são, literalmente, as afinadoras do nosso piano genético. O problema começa quando essas afinadoras precisam largar tudo para apagar um incêndio. Quando o nosso DNA sofre algum dano, sei lá, por causa do sol, ou até mesmo no processo normal de se dividir, as sirtuínas correm para consertar. Só que nem sempre elas voltam para o posto original depois que o trabalho acaba. E sem as guardiãs por perto, a célula começa a esquecer quem ela é. Ela perde identidade. E aí a gente se pergunta, ok, uma célula que se esqueceu, qual o problema? Como é que essa pequena falha, num lugar tão pequeno, se transforma no fenômeno gigantesco que a gente chama de envelhecimento? E aqui a gente chega no ponto central da teoria da informação do envelhecimento. O lance não é o acúmulo de danos, é a perda da capacidade de ler as instruções para consertar esses danos. A gente perde a partitura original da música da vida. E as consequências disso? Bom, são exatamente os sinais de envelhecimento que todo mundo conhece. Uma célula de pele pode de repente começar a se comportar como uma célula de músculo. Genes que são vitais para o reparo do corpo simplesmente são desligados. Com o tempo, os tecidos perdem a função e os órgãos, como numa orquestra sem maestro, começam a tocar cada uma música diferente. É o caos. E esse processo todo de desafinar não acontece em silêncio, não. Ele cria uma bagunça cada vez maior dentro do nosso corpo. Um estado de desordem que os cientistas deram um nome bem apropriado: ruído. Esse é o tal do ruído epigenético. É como tentar ouvir uma estação de rádio. No começo, o sinal é limpinho, a música é clara. Mas com o tempo, o chiado vai aumentando. A música ainda está lá, a informação original não sumiu, mas fica cada vez mais difícil de escutar no meio de tanta estática. E essa analogia do controle de tráfego aéreo, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Os aviões não caíram. O aeroporto não explodiu. O problema é que o sistema que organizava tudo entrou em colapso. O envelhecimento, no fundo, é uma crise de comunicação, uma crise de coordenação. E é exatamente aqui que a gente chega na parte mais radical e, sinceramente, mais esperançosa de toda essa teoria. Porque se o problema não é um piano quebrado, mas uma música que se perdeu, a pergunta que hoje move todo o campo da ciência da longevidade é essa: se envelhecer é perder informação, será que existe um backup em algum lugar? Será que dá pra gente restaurar o sistema? A resposta, segundo Sinclair e um número cada vez maior de cientistas, é um sonoro sim. Se o envelhecimento é um problema de software, então, assim como qualquer computador, o sistema pode ser reiniciado, a informação pode ser restaurada. E esses aqui são os pilares dessa revolução.
Primeiro, a informação epigenética não se perde para sempre. Ela pode ser recuperada. Segundo, o nosso hardware, o nosso DNA, responde na hora quando o software é reiniciado. E terceiro, e mais importante, isso significa que a nossa idade biológica, a nossa saúde, a nossa vitalidade podem ser restauradas. A gente não está falando de imortalidade, a gente está falando de viver mais anos com saúde e qualidade de vida. No nosso próximo encontro, vamos investigar por que ideias erradas sobre o envelhecimento dominaram a ciência por tanto tempo e por que as teorias antigas simplesmente não conseguiam explicar o que a gente vê. A gente vai mergulhar na epidemia de cegueira que atrasou o avanço da longevidade. Este material foi gerado com apoio de inteligência artificial e adaptado especialmente aqui no Mental Chip. Para uma compreensão ainda melhor, a leitura da obra, que está no link da descrição, é super recomendada. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.